entra. Eu falo que equipe, né, realmente é muito gostoso trabalhar em equipe, porque todo mundo se ajudando e no final dá tudo certo. A Milene está sempre fazendo as aulas dela direto no YouTube. Eu falei, não, me ensina, tem que aprender, porque a gente faz tanta coisa no Zoom, e quando a gente faz direto no YouTube é uma outra plataforma que a gente usa no Diamond Pro, que por sinal, viu, Milene, eu achei muito parecida, só realmente a forma de entrar, mas o Spring é bem parecido, assim, que é uma sala também. Mas que bom. Então, podem ir chegando, a gente já vai começar. Vocês esperam mais um pouquinho. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Aguardar mais um pouquinho, a gente já começa. Sejam todos muito bem-vindos. Faltou? Duda, você compartilha a tela comigo? Você já está com o call, tá? Você já tem o comando da sala aí. Deu certo aí, tá? Deu certo. Tá. E aí, lindona? Ai, hoje Você aqui já fui, já levei menino para a escola, já busquei, já dei janta, já dei almoço, O nosso já dei dia parece banho, que já tem fui pijama. milhões de horas, né? Eles estão aqui e vocês sabem, né? Às vezes chega aqui do lado, conversa, fala que quer dormir, daqui a pouco eles começam a dar sinal. Mas isso é fazer do terra, né? A gente faz enquanto a gente vive. Então, coisas acontecem dentro de uma casa. Então, É tão sejam bem-vindos verdadeira à essa realidade. frase, né? Essa frase, ela é tão verdadeira, né? Quando você faz do terra, enquanto vivo. Enquanto vivo, enquanto compartilho, enquanto a gente tem um estilo, né? Eu falo que a gente oferece realmente um estilo de vida saudável, né? Então, a gente faz do terra enquanto a gente vive. Tá, mas eu acho que você já está aí no comando. Tá. Estou só abrindo ela aqui, porque salvou errado aqui, eu voltei para o campo. Tá, fique à vontade. E, gente, você já tinha feito ao mesmo tempo no YouTube, assim?
Sim, sim. Eu apanhei hoje. É ótimo, porque você já liga aqui, ela já vai, já começa a transmitir. A gente apanha quando a gente deixa os dois volumes ligados. Ah, tá. Mas Aí eu acho que não abaixa tá o não, né, microfone, gente? Tá dando porque não microfonia? está dando retorno. Ah, tá. Então, eu só não sabia que na hora que eu abrisse o Zoom já ia transmitir direto. Eu achei que ia dar um tempinho, sabe? Mas diz a mim que tem como eu não entrar direto. Eu vou aprender da próxima vez. É isso aí. Abri aqui. Então, primeiramente, né, deixa eu me apresentar. Estou super feliz de falar desse tema. Quando a gente estava conversando, né, Duda, no início do mês, para a gente apoiar, né, tanto os nossos clientes, os consultores, nesse processo de educação continuada, que é um assunto que nós duas gostamos muito, né, da educação continuada, porque educação continuada, para nós que estamos aqui, significa viver o que a doTERRA tanto nos ensina, né, a gente usa os produtos, a gente cria as nossas próprias experiências, a gente compartilha as nossas experiências com as pessoas e a gente ensina as pessoas, né, a usarem o produto. Você pega uma coisa para mim, mas é muito rapidinho. Não, a mamãe já já. E realmente, assim, esse momento onde que a gente Vai falando, só vou pegar uma troca, toalhinha aqui. tá? Nesse momento que a gente troca experiências, né? Que a gente realmente compartilha o que que a gente está vivendo. Então, a educação continuada também, ela é muito baseada nas nossas experiências como consultores, né? Como clientes. É claro que quando a gente tem uma pessoa que tem mais habilidade, no caso, a Thaís, eu pedi para ela falar sobre esse tema, porque ela é Nutri também. Então, ela tem todo um histórico que é uma bagagem, que eu falo assim, conhecimento a gente adquire, ninguém tira, e a gente soma, e a gente usa esse conhecimento na nossa vida, né? Então, eu fiquei muito feliz dela poder falar sobre isso, um assunto que ela domina, e ela ama, e ela vive, né? Não só antes de fazer do Terra. Então, eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, e falando de um assunto que você tem muita facilidade. E falando de educação, a Thaís, ela sempre foi educadora, então ela é professora de nutrição. Agora eu posso falar que até assim, você trocou a sua aula, né? A sua aula agora é uma aula do Terra. Eu continuo exercendo a docência, né? Eu sinto isso, eu exerço a docência, mas aqui, agora, ao invés de eu falar sobre nutrição, sobre terapia interal, parenteral, eu estou compartilhando saúde, né? Falando dos óleos essenciais. Então, a docência ainda não saiu, né? Das coisas que eu amo, das coisas que eu faço. Vocês estão vendo a apresentação? Não, ela saiu, ela estava certinha, agora a gente está vendo o seu computador. Então, peraí. Aí, pessoal, deu até tempo aí de vocês entrarem, chegarem do trabalho, dar comida para os meninos. E a Thaís agora vai começar a apresentar. Agora voltou, tá ótimo agora. A primeira coisa, né, que eu gostaria de falar, eu sou a Thaisa, sou nutricionista de formação, né, hoje eu não estou mais atuando na prática da nutrição, mas eu tenho uma formação em nutrição clínica, eu atuei durante 14 anos como nutricionista, e desde 2018, eu comecei a trilhar um caminho em paralelo com a nutrição, né, com a doTERRA, e hoje eu estou aqui como consultora de bem-estar, mas todos os princípios, a bagagem, o ensinamento, né, que a nutrição me proporcionou, eu trago para a minha vida, né, para o meu estilo de vida, para as coisas que eu vivo aqui em casa, para as minhas escolhas, para as escolhas da minha saúde, e eu queria pontuar aqui o porquê deste assunto, né, com vocês. Quando eu e a Duda, a gente sentou e a gente foi definir alguns temas de educação continuada, nós pensamos em trazer para vocês um pouco dessa nossa experiência como nutricionista, né, em nutrição, mas também falar sobre alimentação saudável. E por que agora? Porque esse mês é um mês que chama a gente para uma responsabilidade de cuidar da nossa saúde. É um mês que a gente está celebrando várias informações importantes sobre alimentação e sobre saúde, né? Outubro é um mês que a gente comemora no dia 11 de outubro, o Dia Mundial da Obesidade,
e no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. Então, como falar de suplementos se a gente não considera tudo isso, né? Esses momentos tão importantes que a gente está vivendo e que, gente, norteiam a nossa saúde. E vocês vão compreender toda essa minha reflexão e concordarem comigo. No entanto, antes da gente entrar na parte de suplemento, hoje, quando a gente pensa em saúde, gente, tem tanta coisa acontecendo, a gente está bombardeado de tantas informações, tem tantas informações, dieta cetogênica, jejum intermitente, come carboidrato, não come, come ovo, não come ovo, abacate é bom, ovo demais faz mal. A gente está sendo bombardeado de tantas informações a respeito da nutrição, da alimentação, que eu gostaria de trazer para vocês alguns princípios bem simples para tirar todo esse peso com que muitas pessoas encaram a nutrição. Porque a alimentação, gente, ela está aí para manter a nossa vida e para ser prazerosa. Então, nós estamos aqui com vocês inspirando todos vocês a viverem um estilo de vida com bem-estar. E a alimentação saudável é o primeiro pilar para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e a gente viva, né, com muito bem-estar. E aí, eu quero trazer uma lei bem simples, que a gente já fala muito sobre ela, né, Duda, que é a lei do Pedro Escudeiro, que ele traz para a gente 4 princípios muito legais. Primeiro princípio que deve nortear a nossa saúde e a nossa alimentação, a qualidade. A qualidade dos alimentos, gente. E aí eu venho com um bordão bem conhecido, mas muito significativo, que é: vamos descascar mais e desembalar menos. Se a gente segue este princípio, e olha só, a gente quebra regras, a gente não quebra princípios. Então, se a gente segue esse princípio, a gente já está, com uma estrelinha aí para a nossa saúde. A gente já está impactando de maneira muito positiva a nossa saúde. A segunda coisa muito importante quando a gente considera a alimentação saudável é a quantidade. Tudo pode, gente, desde que a gente coma sem exageros, né? E quando a gente pensa nisso, a gente já vai para o terceiro princípio da lei do Pedro Escudeiro, que seria equilíbrio e harmonia. A gente comer de tudo um pouco. Em tese, gente, ninguém é proibido de comer nada. Então, quando a gente segue uma alimentação que ela é rica em vários alimentos, ela é bem diversificada, a gente não come nada em exagero e a gente tem harmonia no nosso prato, nas nossas escolhas, a gente já está aí contribuindo de maneira importantíssima para o nosso bem-estar. E aí a gente entra na quarta lei, que é a lei da adequação. E aí essa lei da adequação, ela vai fazer um gancho para que o assunto que nós vamos falar hoje, que é a suplementação. A lei da adequação é todas as escolhas que a gente faz de acordo com a fase de vida que a gente se encontra. Então, a gente sabe que um lactente, né, uma puérpera, ela tem uma recomendação nutricional diferente de um adolescente, diferente de um idoso, diferente de uma pessoa que está num processo de recuperação, de processo de doença, né? Ou até mesmo um adulto tem uma diferença de recomendações de um idoso, de um adolescente, de uma criança. A recomendação nutricional para crianças em fase de desenvolvimento, onde estão desenvolvendo, onde eles estão crescendo, é muito distinta de uma mulher como eu, de 38 anos. Então, quando a gente coloca estes princípios no nosso dia a dia, gente, nós já estamos aí entrando na jornada de ter uma vida com mais bem-estar. E aí, eu quero falar com vocês deste nome, né? O bem-estar. O que seria, então, o bem-estar nessa concepção que a gente, como profissionais aqui, né, a gente está sempre falando? O que é bem-estar para você? Eu sei que tem algumas pessoas que, quando pensam no bem-estar, pensam que, eu vou
eu considero que eu estou bem quando eu estou com o corpo legal, quando eu estou descansada, quando eu estou sem estresse nenhum, quando, né, eu estou de férias, será que está certo, né? Será que eu vou ter bem-estar só quando eu estiver de férias, né? Então, para vocês aí, o que que é bem-estar? E se a gente for deixar todo mundo aqui falar, né? Cada um vai ter um entendimento do que é o bem-estar para você, né? Então, tem pessoas que valorizam mais a questão emocional, tem pessoas que valorizam mais o shape, né? Como é que tá meu corpo? Será que eu tô feliz? Será que a forma como que eu tô me apresentando na sociedade, ela tá de acordo com aquilo que eu acredito que é bom para mim? E cada um tem os seus desafios. Então, eu gostaria que hoje vocês pensassem nos seus desafios de saúde, que hoje eles estão se apresentando no seu dia a dia, para que você não consiga viver a sua vida na sua plenitude, né? Então, pense aí no bem-estar para você, como que ele pode ser olhado, né? Quais são os direcionamentos a partir da sua visão de bem-estar que você precisa buscar. E não tem como, gente, é indissociável, não tem como a gente pensar em saúde metabólica e não pensar em idade biológica. Essas duas situações, elas são intimamente relacionadas, elas são inseparáveis. A nutrição e o metabolismo têm um efeito sinérgico na nossa saúde. Então, a nossa expectativa de vida, ela vem aumentando, né, cada dia mais. Então, a gente tem aí que na década de 40, a gente tinha altas taxas de mortalidade em virtude de problemas epidemiológicos, de doenças que vinham muito da segurança sanitária da população, e hoje não é a realidade da população moderna, né? A realidade da população moderna é que as pessoas estão cada vez mais evoluindo para um estado de morbidades ou até mesmo mortalidade pelas doenças crônicas que não são transmissíveis, né? Então, a gente vê neste cenário uma expectativa de vida mudando, né, em todo o mundo, e nesse cenário, a expectativa de vida está aumentando, mas e a saúde? E o bem-estar? Ele está acompanhando o processo do envelhecimento ou eles estão em vias opostas? Eu acho que para todos nós que estamos aqui, o maior interesse que todos nós temos é de envelhecer com saúde, né? Então, a gente vai ganhando experiência, mas a gente espera viver uma velhice com bem-estar, com qualidade de sono, com qualidade da saúde biológica, da saúde física, do coração, né, e tudo mais. E eu deixo essas perguntas para vocês. Se vocês pudessem estender os seus anos em dias mais saudáveis, vocês hoje fariam essas escolhas? E eu ouso, junto com a doTERRA, fazer uma outra pergunta. E se vocês pudessem reverter o envelhecimento de dentro para fora, vocês iriam usar todo este potencial que é oferecido? Só o fato de nós estarmos aqui, né, um dia de semana, 8 horas da noite, para escutar sobre suplementação e bem-estar, eu chego a acreditar que a resposta para essas perguntas é sim, né? Nós estamos importando com esse tempo de vida com o tempo de saúde. Isso faz sentido para todo mundo que está aqui. Quais são os obstáculos que a gente encontra neste processo? A gente tem uma sociedade moderna que vive altos níveis de estresse, mesmo para as pessoas com o melhor temperamento, né? Os sanguíneos, os fleumáticos, os coléricos, todos esses temperamentos, querendo ou não, são afetados, de certa forma, pelo estilo de vida da nossa população. Nós temos prazo, nós temos dias mais corridos, as populações de grandes cidades passam pelo estresse de trânsito, de segurança pública, né? Muitas vezes, esse estilo de vida interrompe horários de refeição, né?
e interrompe aí um estilo de vida que eu gosto, mas eu não tenho tempo. Quantas pessoas têm afinidade por atividade física, mas não têm tempo de praticar atividade física, porque passam aí horas no trânsito. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha de São Paulo, ela passa 7 horas no trânsito todos os dias. Então, olha que impacto que isso traz para o bem-estar, para o estilo de vida, para o sono, né? E todos os pilares de saúde. E junto com esse estilo de vida da população moderna, está sim impactando nos hábitos alimentares, está sim impactando na maneira como essas pessoas, elas contornam aí as suas emoções, os seus pensamentos, né? Nós vivemos numa geração de pessoas com síndrome do pensamento acelerado. A Duda estava falando da docência, né? Durante 14 anos, como docente, era nítido para mim essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de ficar num ambiente silencioso, com uma só fala, com um professor falando num tom de voz que não oscila muito, porque as pessoas já não estão conseguindo mais absorver conhecimento dessa forma, porque precisa de som, precisa de luz, né? Precisa de informação chegando muito rápida. Olha a dificuldade que muitas pessoas hoje estão passando de aprender sentando e lendo um livro, né? Se a gente for falar de Barça, né? Quantos de nós tiveram contato com Barça em casa, né? Com enciclopédia? Isso já não faz muito sentido para a população. E isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, são obstáculos, sim, para o nosso bem-estar, para o nosso estilo de vida. E quando a gente fala de nutrição, de saúde, de alimentação, 9, olha só, gente, 9 dos 10 fatores de riscos mais impactantes no nosso bem-estar, eles estão enraizados numa má nutrição. Então, quando a gente fala sobre estes assuntos de bem-estar e como que nós podemos cuidar do nosso tempo de vida, do nosso saúde metabólica e da nossa idade no nosso envelhecimento com mais bem-estar. Então, as nossas escolhas de estilo de vida, elas são hoje a base para falar, né? Se a gente está vivendo bem ou não. E aí, eu me pego aqui, como consultora de bem-estar, muitas vezes em contato com pessoas, como eu já fui, assim, meu primeiro contato com os óleos essenciais, eu liguei para a Gabi e falei assim, Gabi, eu preciso de um óleo para bronquite do Matheus, e eu preciso de um óleo para dormir. E eu estava julgando naquele momento que o meu bem-estar, ele estava afetado apenas pelas tosses do meu filho e apenas pelas noites em claros. Eu não tinha muita consciência naquela época o quanto que os pilares de saúde, e quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de uma série de situações. Muitas pessoas que não estão dormindo bem, gente, não precisa de lavanda, precisa de zengeste. Olha só, olha a importância disso que eu estou falando. Muitas pessoas estão com dificuldade para dormir, e isso está afetando na qualidade do dia, porque elas comem errado à noite. A vida corrida e o estilo de vida faz com que elas não fazem boas escolhas, muitas vezes pela pressa ou pela escolha de uma praticidade. Logo se deitam e não oferecem para o corpo o tempo necessário para que ele secrete os hormônios que ele precisa e para que ele entre num estado de restauração. E aí, na hora do sono, na hora que a pessoa precisa estar dormindo e descansando, e o organismo dessa pessoa se recuperando para viver um novo dia, a pessoa está ali fazendo uma digestão e uma absorção. E aí ela liga para o consultor de bem-estar e fala, eu preciso de uma lavanda porque eu não estou dormindo bem. E não é da lavanda que ela precisa de um zengeste passando no abdômen, né? Então aí é um reflexo, esse exemplo que eu dei, ele é um reflexo do bem-estar, né? O que nós fazemos, o que nós estamos aqui, né? Algumas pessoas que estão aqui
nós estamos oferecendo para o próximo uma consultoria de bem-estar, que é a gente olhar para todos esses pilares, né? Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter um corpo ativo, né? Ao mesmo tempo, eu preciso ter horas de descanso para que eu consiga melhorar o meu estresse. Eu preciso viver uma vida livre de químicas e produtos ao meu redor que sejam tóxicos. Nós estamos agora no mês de outubro, outubro rosa. Nós estamos vivendo aí um momento de prevenção ao câncer de mama. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando de bem-estar? Os óleos essenciais, eles estão disponíveis sem disruptores endócrinos. Então, vamos usar um desodorante à base de óleo essencial, porque a gente minimiza os efeitos de replicação de células de forma inadequada. Então, a gente está aí prevenindo. Então, tirar do nosso ambiente, tirar do nosso lar muitos produtos químicos, porque isso tudo vai impactar de forma direta o nosso estilo de vida, né? Quando a gente olha, então, para os suplementos, então tá, Thaís, eu entendo todas as mudanças de estilo de vida, o que a população moderna hoje está vivendo, qual que é o cenário que a gente tem para suplementar. Então, eu trouxe aqui para vocês o cenário brasileiro, vocês podem pegar essas informações pela secretaria, né? Aqui é o apoio à assistência primária de saúde, a Secretaria do Ministério de Saúde, que definiu aí alguns princípios, né? Algumas pesquisas foram realizadas para olhar qual que é o panorama da população brasileira hoje, e a gente tem, né, uma porcentagem significativa de pessoas com uma ingestão alimentar abaixo das recomendações dietéticas vigentes no nosso país. Então, olha só, quando a gente olha a ingestão de cálcio, a ingestão de vitamina C, né? Como que as pessoas estão aí carentes de vitaminas e minerais que são amplamente oferecidos nos alimentos até mais simples, às vezes nos alimentos até mais baratos que a gente pode estar encontrando no supermercado, né? Mas, muitas vezes, esses alimentos demandam o quê? Um tempo de preparo, né? Esses alimentos necessitam ali de um tempo de preparo, de uma organização, então é muito mais fácil desembalar do que descascar, né? A gente entra de novo naquele princípio do Pedro Escudeiro. Então, o que acontece quando as necessidades diárias de nutrientes não são atendidas? Então, as condições existentes podem piorar. Então, uma pessoa que tem aí um risco hereditário, não vamos falar nem de doença, não, vamos falar de uma genética, de um processo aí, uma dificuldade de enxergar. Ela tem miopia, ela tem estigmatismo, e ela usa óculos, ela tem aí a retina processa a luz solar, né, de uma maneira diferente. Olha quanto que é importante os carotenoides, olha tanto que é importante a vitamina A para o olho, para processar a luz. Então, ali na nossa retina, a gente tem receptores que estão disponíveis para processar a luz que chega para uma informação para o cérebro, para a gente saber, essa luz é azul, essa luz é vermelha, essa luz é amarela, né? E se as pessoas têm deficiências nutricionais, esses processos, eles vão se intensificar, né? E outros problemas desagradáveis, né? Ossos fracos aqui, né? Osteoporose, osteopenia, problemas cardiovasculares e todas as doenças crônicas, né, não transmissíveis. E aí, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, gente, doenças silenciosas. A gente vai cuidar dessas doenças lá com 60, com 70 anos, que ela vai impactar na nossa vida. Elas são silenciosas. E muitas vezes, quando eu estou com 19 anos, eu não estou me preocupando. Quando eu estou com 25, eu não estou me preocupando. Aí você faz 30, o metabolismo já cai 6%, você já começa a ver uma gordurinha com mais dificuldade de ser processada. Eu tinha uma festa para ir, eu fazia um regime, uma dieta naquela semana, o vestido cabia, agora já não cabe mais, né? Quantas possibilidades a gente vai sentindo, né, quando a nossa dieta está inadequada.
E o próprio desequilíbrio hormonal que a gente vai vivendo, né? As dificuldades aí da gente produzir, de oferecer, dos alimentos oferecerem nutrientes para serem substratos de hormônios, né? Para que os hormônios possam fazer aí a sua função importante no nosso organismo. E a gente tem aí uma mudança muito drástica que aconteceu na agricultura, né? Quando a gente olha os impactos da nutrição na saúde da população, isso não é uma realidade de 50, 100 anos. Isso é uma realidade, gente, há mais de 10 mil anos, quando os agricultores começaram aí a preparar o solo, a perceber que aquele alimento não estava sendo bem aceito, porque tem um sabor muito amargo, e aí já começa a preparação daquele substrato para ver se modifica um pouco aquele gosto daquele alimento, ou modificações genéticas em próprio laboratório, né? Então, olha aí, a programação metabólica do nosso corpo também foi afetada. Hoje, aí a gente tem aí uma romã. Por acaso alguém está comendo a casca de uma romã? Por acaso alguém está consumindo a folha da romã? Nós não estamos aproveitando 100% os alimentos. E quando a gente olha os óleos essenciais e a fitoterapia, a gente tem ali, para somar na nutrição, uma riqueza de fitonutrientes que o próprio alimento in natura não nos oferece, né? E aí a gente entra especificamente no assunto de hoje, que são esses suplementos que eu não tenho dúvida que quem usa não fica sem. É notório no seu bem-estar, no seu dia a dia, na sua disposição, na sua energia, o que esses suplementos fazem na saúde da gente. E eu tenho certeza que eu vou conseguir explicar o porquê vocês se sentem tão bem com esses suplementos. Só deixa eu só reforçar esse conceito como nutricionista. Suplementos não substituem exercício e alimentação saudável. Eles estão aí para serem suplementados, né? Então, não vale, de forma alguma, pensar, eu vou usar o suplemento e eu posso comer qualquer coisa. Eu posso me entupir de junk food, de fast food. Não. Suplementação, ela não tem esse fim. A suplementação, principalmente a suplementação da doTERRA, ela veio com uma finalidade exclusiva de potencializar todos os efeitos fisiológicos do nosso corpo. Quais são os benefícios clinicamente suportados pelos suplementos? Longevidade e vida útil celular. Então, aqui eu já explico para vocês o porquê que a gente se sente tão bem com esse suplemento. O porquê as vitaminas, em específico, trazem tanta energia para a gente. Você pode começar o processo de suplementar com essas vitaminas, nos primeiros 5 dias você pode não sentir nada, mas eu tenho certeza, com 1 mês de suplemento, você já vai sentir muitas diferenças na sua energia. Por quê? Porque a maneira como esses substratos energéticos, substratos botânicos, os fitoquímicos foram oferecidos dentro dessa matriz proteica, né, que é o suplemento, para nós, ela está ali para fornecer uma energia química para as nossas mitocôndrias. Então, não tem jeito de eu estar disposta, de eu estar focada, de eu ter energia para fazer atividade física, de eu ter energia para passear, de eu ter energia para namorar. Não tem jeito se eu não pensar em como está a matriz das células. Então, a gente tem ali dentro das nossas células uma matriz que a gente chama de mitocôndria, que é a casinha da energia das células. E esses suplementos, eles estão atuando diretamente na matriz celular. Então, vocês vão ver aqui, mais para frente eu vou exemplificar o quanto
as mitocôndrias, elas estão sendo aí atendidas por essa suplementação. Outro passo importante, né, específicos aí como benefícios da suplementação. A gente começa a desempenhar uma resposta inflamatória celular muito menor, por causa de tanto antioxidantes e da junção desses antioxidantes, uma proteção poderosa do nosso DNA, um suporte para o nosso sistema imunológico. Gente, não tem jeito da gente falar de saúde sem falar de imunidade, né? Haja visto aí o crescimento que a Doterra teve nos últimos anos aqui no nosso país. Isso foi em encontro com a demanda da população, o que todo mundo está buscando: imunidade, proteção, barreiras de segurança, né? Então, um suporte do sistema imunológico anda de mãozinha dado com a nossa saúde. Gerenciamento de estresse. Gente, olha só, quando eu tenho nos nossos suplementos óleos essenciais que ajudam no processo de absorção, digestão e metabolização, eu consigo manter a excreção. O nosso intestino não é um órgão puramente excretor. Ele não tem apenas essa finalidade. Ele é reconhecido como o nosso segundo cérebro. Ele tem uma função muito importante. E ali no nosso intestino, a gente consegue ter uma ligação com o cérebro para liberação de hormônios de relaxamento, de endorfina, de serotonina. Já ouviram falando, os nossos avós, né, os nossos hereditários aí, os antepassados, falava, quando a gente está com o intestino preso, a gente fica irritada, né? Constipado aí, tem muito a ver com a constipação, a irritação, tem tudo a ver com o funcionamento do nosso intestino e também com o gerenciamento de estresse, né? Saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde articular, cerebral, cognitiva, saúde digestiva. Então, olha só, por que essas coisas vão andar juntos? Suplementação, alimentação e prática de atividade física. Porque o nosso corpo tem uma incrível capacidade de prosperar quando a gente oferece tudo aquilo que ele precisa. E foi com este fato em mente que a Doterra desenhou esses suplementos, né? Ela não desenhou esses suplementos com uma finalidade de atender recomendação de vitamina e mineral. Eu vou falar de novo. Esses suplementos, eles não têm uma finalidade primária de atender uma inadequação nutricional. Eles também farão isso, mas eles vão atuar no gerenciamento do estresse, no suporte imunológico, eles vão atuar na saúde óssea, na saúde emocional. Então, vamos agora ver qual que é esse diferencial, o porquê que a gente fala tanto, que a gente sente tanto e que esses suplementos são incríveis. E aí, vamos falar do quanto eles são incríveis, porque se a gente entrar no nosso escritório virtual, eles estão agora, né, fora do estoque. Mas já, pessoal, olhem aí para vocês programarem LRPs de vocês com esses suplementos. Então, aqui é para que vocês aproveitem os suplementos de vocês e já fiquem de olho aí no cenário da Doterra, que rapidamente esses suplementos vão voltar aí nos nossos carrinhos, né? Então, a gente não poderia deixar de mostrar a grandiosidade desses suplementos, porque neste momento eles estão fora de estoque, tá? Neste momento, rapidamente, eles vão voltar. Thaisa, você já me convenceu, os suplementos são bons. Tem um diferencial? Tem sim, um super diferencial. Não existe suplemento bom, fazendo o efeito esperado, se a gente não considera a parte de absorção. O que difere os suplementos da Doterra com os suplementos do mercado é que os suplementos do mercado, eles consideram a oferta. Então, eu estou oferecendo o que o corpo precisa? Sim.
Se o corpo daquele indivíduo vai fazer o que precisa para absorver, é outra história. Suplementos da doTERRA, não. Suplementos da doTERRA, além de oferecer tudo aquilo que a gente precisa, eles têm na sua manipulação minerais quelados com espectro total, que são introduzidos dentro de uma matriz de glicoproteína. Thaisa, não entendi nada que você falou. Significa, gente, que o nosso corpo, quando entra em contato com esse suplemento, nosso corpo acha que é comida. E aí ele absorve de maneira completa. Então, para que a gente não passe por dificuldades de absorver essa grandeza de oferta, a doTERRA desenhou eles de uma maneira que quando as nossas células intestinais tiverem contato com esses suplementos, eles vão conseguir absorver esses minerais quelados com todo o espectro de matriz de glicoproteína e absorver esse nutriente em sua totalidade. Então, a gente absorve 100% do que vai ser ofertado. Vamos começar a falar agora do ômega 3, né? Do suplemento do ômega 3. Então, o que significa o X, né? O X significa astaxantina, que é um extrato de algas, por isso que a doTERRA já colocou. Então, gente, aqui, olha só, você não está só consumindo um ômega 3, você está consumindo um ômega 3 que tem algas marinhas. Legal? O que a alga faz? A alga, gente, é riquíssima em carotenoides. E os carotenoides têm uma ação incrível no nosso corpo, nos nossos metabolismos, na nossa saúde ocular, na nossa saúde cardíaca, na proteção de antioxidantes. Mas o ômega 3 também tem, ômega 6 também tem. Então, a doTERRA, ela colocou um adaptógeno ali, né? Ela colocou uma microalga que vai fazer um efeito ainda de potencializar essa oferta antioxidante. O EO significa óleo essencial, e aí quando a gente olha, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são aqueles componentes presentes em gorduras que tem aí na sua composição 3 tipos de cadeias de ácidos graxos, cadeia de ômega 3, de ômega 6 e de ômega 9. O que mais a gente precisa, que o nosso corpo não sintetiza sozinho, é o ômega 3. Então, a gente precisa obtê-los a partir da alimentação. E aí, a doTERRA, na sua manipulação, ela colocou fragmentos de ômega 3, que aí a gente vai encontrar esse ômega 3 numa composição de EPA e DHA e também o ômega 6. E o mega representa isso, né? Esse complexo junto de ômega 3 e de ômega 6. Então, os ácidos graxos que tem nesse suplemento, eles têm aí um objetivo de oferecer para o nosso metabolismo o funcionamento ideal, de maneira saudável. Quais são os ingredientes do ômega 3, né? Desse ômega 3 da doTERRA. Então, tem ali vitamina D e vitamina E. A gente tem ômega 3 marinho e de plantas. Então, são terrenos e marinhos. Quais são a composição de ômega 3 que tem aí nesse suplemento? Então, a gente tem os peixes, que são originários ali do Peru, e a gente tem a linhaça, nozes, a gente tem a canola, a gente tem o próprio azeite. Então, vocês estão vendo que é um ômega 3, gente, em complexo, por isso que a gente chama ele de mega, é um complexo de ômega 3. O X vem dessas famílias de carotenoides, e aí a gente vai dar um enfoque específico nele, e alguns fitonutrientes que estão presentes nos óleos essenciais.
Então, o ômega 3 da doTERRA, além de carotenoides, de vitamina D e vitamina A, que são potentes antioxidantes, mais os complexos de ômega 3, nós temos cravo, frankincense, tomilho, cumino, white orange, peppermint, gengibre e o camomila. E o que a gente já sabe? O que a ciência já amplamente demonstrou? Que pessoas que têm altos níveis no sangue desses complexos de ômega 3 têm aí uma possibilidade de oferecer para o corpo uma desaceleração do envelhecimento biológico. Então, aqui a gente já começa a responder aquela pergunta que eu fiz para vocês no começo. Vocês querem começar a envelhecer de dentro para fora? Né? Retardar o envelhecimento de dentro para fora? Então, a utilização diária para longo prazo desse suplemento se faz necessária para o resto da vida, né? Então, a gente começa aí a oferecer suporte para o nosso corpo retardar o processo de envelhecimento. O que é importante a gente saber para a gente atestar a qualidade dos produtos, né? O que a doTERRA ela é diferente, né? Por que os óleos essenciais da doTERRA são tão diferentes? Por causa do grau de pureza, né, que eles oferecem, o CPTG. E no ômega 3, além da gente ter esses mesmos óleos com grau terapêuticos, a gente tem também óleos de peixes ultrafiltrados, que são aí óleos essenciais que vão, ômega 3, né, ácidos graxos essenciais, que foram retirados de pescados perto do Peru, numa região muito fria, de um mar muito frio, os peixes muito profundos. A doTERRA, assim como verifica todo o potencial de pureza e a potência dos óleos essenciais, ela testa também esses ácidos graxos contra contaminantes. E por isso que ele leva um selo também de sustentável. Então, a gente tem aí que eles são amigos do mar, né? Essa certificação sustentável aí. Vamos falar do X, né, desse ômega 3, que são essas famílias de carotenoides. Eu vou falando algumas aí para vocês, só para vocês perceberem aquela finalidade que eu falei. Os suplementos da doTERRA não têm apenas uma finalidade primária de suportar as carências de vitaminas e minerais. Tem efeitos amplamente aí distribuídos na saúde, como, por exemplo, a astaxantina, proteção antioxidante, ela atravessa a barreira hematoencefálica, e isso, gente, é fundamental para a saúde cognitiva, para a saúde do nosso cérebro. Ela oferece força e resistência muscular, ela oferece um suporte para o sistema imunológico. A zeaxantina, que é um precursor também desses carotenoides, desempenha um papel muito importante no desenvolvimento ocular, principalmente em fetos em desenvolvimento. Então, aí, a gente pode indicar esse ômega 3 para gestantes? Sim, a gente pode. Tem redução dos riscos de doenças oculares, reduz o estresse oxidativo e toda a inflamação aí ocular. A luteína, ela é um carotenoide que tem uma resposta muito forte contra os danos oxidativos, ela melhora a nitidez da nossa visão. Então, gente, todas as pessoas aí, principalmente no envelhecimento, né, na terceira idade, olha tanto que é importante fazer a recomendação deste ômega 3, porque ele é rico em luteína, né? A luteína, só para vocês verem, é um precursor de carotenoide que é amplamente encontrado no olho humano, né? O licopeno tem uma forte ação antioxidante, protege contra os danos oxidativos, né, para o nosso coração, oferece proteção contra os efeitos nocivos do sol e ajuda a reduzir a dor neuropática e reforça também a arquitetura óssea. Compreendem aí porque a gente falou que é muito mais do que atender carências de vitaminas e minerais? Olha quantas possibilidades aí essa suplementação está oferecendo. Então, os benefícios do ômega 3 para a saúde cardíaca e circulatória, promove função
e conforto das articulações, reforça os nutrientes para o sistema imunológico funcionar de maneira adequada, é um amplo apoio para uma função saudável da nossa função cognitiva, do nosso cérebro, já que ultrapassa a barreira hematoencefálica, está ali nos precursores oculares e do sistema nervoso, promove a saúde da nossa pele, tem na sua composição óleos essenciais, com certificação CPTG, que também fornecem substratos, né, para o nosso sistema aí de antioxidantes, fornece uma gama de componentes aí dos ácidos graxos, tanto EPA quanto DHA, e aí fontes naturais também de vitamina D e vitamina I. Para ficar aqui o preço, né, do ômega 3, hoje para os membros em torno de 270 reais, são 120 cápsulas. Na recomendação norte-americana, que a gente encontra no rótulo do ômega 3, fala para a gente fazer uma recomendação de 4 cápsulas, né? Mas nós, brasileiros, a gente pode fazer a ingestão de 2 cápsulas diárias. Então, a gente consegue aí colocar na nossa LRP esses suplementos e a gente consegue aí ficar com mais de um mês utilizando, né? A gente pode utilizar 2 cápsulas ou até uma cápsula durante o dia. E vamos agora para o complexo de vitaminas e minerais. A mesma coisa, gente. Por que complexo, né? Porque ali é uma combinação de micronutrientes, né? Quais são esses micronutrientes? Tanto as vitaminas quanto os minerais. Por que a gente precisa, no nosso dia a dia, considerando todos os pilares que a gente já falou sobre bem-estar, por que a gente suplementa, né, vitaminas e minerais? Porque para o nosso corpo funcionar na sua totalidade, de forma plena, a gente oferece para ele recursos para que isso seja possível. Thaisa, mas eu preciso oferecer recursos? Sim, seria muito satisfatório falar que não, mas a gente precisa sim. Dia a dia corrido, praticidade. Muitas pessoas têm muita dificuldade de consumir alimentos orgânicos, não consomem a recomendação necessária de vitaminas e minerais que estão ali em frutas e verduras, não consomem alimentos integrais, consomem bastante alimentos processados. Então, sim, acaba que a nossa alimentação, ela se torna deficiente de vitaminas e minerais. E olha que beleza que é esses complexos. E aí a gente tem o pulo do gato, né? O porquê que a gente se sente tão bem com esse complexo de vitaminas e minerais. Porque além de ter todos os nutrientes importantes para a nossa saúde, ferro, cobre, vitaminas do complexo B, vitamina E, B5, zinco, cromo, cálcio, vitamina D, magnésio, selênio, a gente tem ali, gente, uma mistura botânica de alimentos integrais. Então, tem extratos ali de couve, de dente de leão, de salsa, de alga marinha, de brócolis, de couve de bruxelas, de repolho e de espinafre. Isso só intensifica todo o processo de proteção antioxidante e oferece aí, né, toda a possibilidade de absorção desses suplementos. E junto com isso, não para por aí, junto com isso a gente tem enzimas para ajudar no processo de digestão e absorção. Então, esses suplementos da doTERRA, esse complexo de vitamina e minerais, ainda tem protease, lactase, lipase, amilase, alfa-galactosidase, diatase, glicoamilase e peptidase. Thaisa, por que isso é tão importante? Porque hoje, na nossa população, nas sociedades modernas, o que a gente mais vê é uma população sofrendo de disbiose intestinal. Então, muitas pessoas, às vezes, comem achando que está fazendo muito bem, está comendo muita fruta, está comendo muita verdura, mas ela se sente ainda com distensão abdominal, gases. Então, a gente precisa melhorar as mucosas para que a gente consiga fazer uma boa absorção e uma boa digestão, né? Para a gente reduzir as junções tightas ali, que é o espaçamento das nossas células intestinais, para que elas estejam firmes e aqueles substratos que precisam ser eliminados como fezes não retornem para a circulação sanguínea.
Então, quando a gente coloca nessas misturas, essas enzimas, a gente favorece esse processo de retardar essa desbiose ou tratar essa desbiose intestinal e o processo de absorção dos nutrientes se torna mais eficaz. E a doTERRA tem aí uma mistura botânica, né, dos óleos essenciais muito conhecidos como domadores de barriga, né, que é aquela mistura que a gente vê nos Zengest, né, peppermint, ginger e a semente de alcavari. Então, ali, gente, a gente já ajuda, né, o processo de absorção. Então, percebem como não é só uma lavanda para melhorar o sono, né? A pessoa te procura, a pessoa nos procura e fala, Thais, eu tô precisando muito da lavanda, nesse momento eu quero a lavanda para melhorar o sono. E aí, na hora que a gente, me fala um pouquinho do seu dia, me fala um pouquinho da sua alimentação, como que é seu gerenciamento de estresse, de atividade, seu gerenciamento de tempo, e a gente percebe que no dia a dia daquela pessoa tem vários fatores que estão agravando, né? E aí, quando a gente oferece nos suplementos essa mistura botânica, a gente já auxilia, né, toda a absorção e o processo de digestão. Então, os benefícios aí, né? Ele fornece 22 vitaminas e minerais essenciais para apoiar o crescimento normal e a função das células, combate os radicais livres, suporta metabolismo saudável e energia celular. Então, mais uma vez, a importância de atuar ali na mitocôndria, né? É uma energia química que vai acontecer ali na matriz das nossas células, para facilitar o funcionamento daquelas células, daqueles tecidos, daqueles órgãos, e então do nosso metabolismo, né? Apoia a saúde óssea com cálcio, magnésio, zinco, vitamina D, um suporte de digestão saudável, né? E aí, o que eu falei para vocês, o que torna esses suplementos tão diferentes é essa matriz de glicoproteína patenteada pela doTERRA, para que tudo isso seja de fato absorvido, porque o nosso organismo, ele reconhece isso aí tudo como alimento, né? E isso é o que torna esse suplemento tão diferente de tudo que a gente vê no mercado, né? E aí a gente consegue, ao incorporar esses suplementos no nosso dia a dia, considerando todos os pilares de saúde e de bem-estar, a gente está caminhando para, de fato, ter uma vida plena, né? E tem aí o valor, né, como membros de R$ 199. E o quanto compensa a gente consumir aí o kit, né? Em vez de a gente comprar só um ou outro, a gente já consumir dentro do kit, né? Para membros por R$ 350. E isso aí, gente, vamos falar em tudo, vamos agora fazer comparações com valores. Olha quanto que, quando a gente pensa em saúde e bem-estar, não adianta ficar comprando remédio se a gente não atua na causa das manifestações de saúde da gente. Não é só atenuar sintomas, é tratar a causa. E hoje, gente, com R$ 350, a gente não faz um supermercado de mês. A gente faz um supermercado raso de 2, 3 dias, né? Então, olha o custo-benefício que essa suplementação traz para a nossa saúde, para complementar aquilo que a gente está consumindo de alimentos e possibilitar uma disposição para a prática de atividade física, possibilitar uma restauração de sono, um descanso, né, e um cuidado de saúde de forma consciente. Claro, não poderia falar desse conjunto de suplementação sem falar da novidade do mercado, que ainda não chegou no Brasil, mas nós estamos ansiosos e esperando, que é um sistema que a doTERRA lançou para otimizar a saúde metabólica. E aí, agora, eu quero fazer o paralelo. Tudo que nós falamos até agora, gente, a gente falou sobre o envelhecimento e sobre a saúde metabólica. E agora a doTERRA veio colocando a cereja no bolo, como que a gente pode atuar na idade biológica, né? Então, a doTERRA trouxe aí em mente, né, para a população, o quê? A gente precisa cuidar da nossa saúde metabólica, a gente precisa cuidar da nossa idade biológica, e essas duas coisas andam junto, né? Então, perante tudo que eu falei,
perante principalmente o conceito de bem-estar consciente e de você ter autonomia pela sua saúde, eu deixo mais uma vez uma reflexão para que você vá dormir com isso e que você leve isso para a sua vida. Se vocês pudessem reverter o envelhecimento de dentro para fora, vocês fariam isso? E se vocês não fizerem isso, qual que é o próximo cenário que esperam por vocês, né? Então, se nós temos agora tantas pessoas aqui, até essa hora, nesse dia, eu tenho certeza que a resposta é sim para todo mundo, né? Então, mais uma vez, a beleza de tudo isso que a doTERRA oferece para a gente. A doTERRA não é uma empresa de óleos essenciais. A doTERRA é uma empresa que tem uma missão de curar o mundo, de trazer cura física, de trazer cura emocional e de oferecer para a gente autonomia para a nossa saúde. Então, eu espero que eu tenha conseguido expressar e transparecer para vocês toda a riqueza dessa suplementação e o quanto eles estão aí oferecendo para nós mais saúde nesses pilares de saúde, né? Nesses pilares de sono, de bem-estar consciente, de uma vida mais livre de tóxicos, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir aí, deixa eu ver lá no chat. Gente, que delícia! Eu acho que eu ficaria a noite Dá. inteira escutando essa mulher, porque assim, eu viajei, fui lá na nutrição, na bioquímica, no metabolismo, eu falei, gente, que delícia! Queria que você tivesse sido minha professora, que bom poder te escutar hoje, né? Como voltando aos velhos tempos de nutrição, que né? Que é um delícia. resgate, né? Que delícia! Olha, eu acho que o pessoal amou, mas tem algumas perguntinhas sim para Eu você. acho que assim, se minha mãe estiver aqui, se minha mãe tiver escutado, ela deve ter ficado feliz. Ai, não, mas Thaís, sério, que delícia aprender com você, viu? Nós tô muito orgulhosa e grata por esse momento, por essa oportunidade de te escutar. Eu vou te ajudar aqui em algumas perguntinhas que o pessoal fez para facilitar para você, tá? Perguntaram, uma pessoa tem uma criança, que ela saber se pode tomar o ômega, e porque o filho toma DEA e o ômega 3. Então, se pode tomar esse suplemento, o que você fala para recomendação para criança? Qual idade? Não fala. Vamos estipular aqui uma idade para a gente falar que seria seguro para uma criança, a partir de quando? A partir da barriga da mãe, né? A gente já fala isso. Quando a gente fala em saúde, em primeira infância, em criança, em juventude, a gente tem ali, na primeira infância, os primeiros 1000 dias que a gente fala, né? A suplementação de ômega 3, ela é não só necessária, como obrigatória na atenção primária de saúde. Então, a gente começa já nas tentantes. Então, a gente suplementa ômega 3 nas mulheres que estão querendo engravidar. Engravidaram, continua. Né? Estão amamentando? Estão amamentando? Continua. Saiu da amamentação, já vamos fazer suplementação. A criança não consegue as cápsulas, vamos dar em xarope, vamos dar em gomas, mas suplementação de ômega 3 é em todas as idades e quanto mais precoce, melhor é. Então, dependendo, se a criança conseguir engolir, a gente pode oferecer. Enquanto isso, né, a gente oferece. Enquanto isso, a gente fica esperando esses suplementos que já existem, né, nos Estados Unidos, líquido para as crianças. É isso que eu ia falar. Lá nos Estados Unidos já tem o xarope, né? É como se fosse um xarope, mas ele não chega a ser muito adocicado. E o Cauã, ele toma esse suplemento desde 3 para 4 aninhos, porque ele conseguia engolir cápsula, tá? Então, assim, realmente, a dosagem é diferente, né? A gente dá uma dosagem menor. Aí Enquanto nós, adultos, a gente pode dividir a porção que a doTERRA recomenda, né? A gente pode fracionar, né? E aí perguntaram qual que é o melhor horário, né, para se tomar. Alguém já até respondeu aqui, pode reforçar. Eu gosto de tomar sempre depois das refeições, né? Perfeito. Sempre depois das refeições para otimizar essa absorção
dos nutrientes, né? Então, depois das refeições, se quiser colocar na parte da manhã, é interessante. E se usar probiótico, espaçar do probiótico, deixa o probiótico, por exemplo, no período da noite, usa o suplemento na parte da manhã. Certo. Pediram para você comentar um pouquinho dos endócrinos, que você falou bastante dos Zengest, que você pode falar um pouco dos endócrinos. O Zengest, vamos pensar assim, o Zengest, ele está apoiando o trato gastrointestinal. Então, vai desde a mucosa de boca, esôfago, estômago, intestino. O endócrino vem para depois desse processo. Qual que vai ser o processo? Já vem para o fígado e já vem para o rim. Então, o Zengest, ele atua digestão e absorção, e o endócrino, limpeza, principalmente fígado e rim. E aí, fígado e rim não tem só essa função de excreção, né? Eles desempenham mais de 800 funções. Então, para o processo de metabolismo, os endócrinos vai ser interessante, né? Então, a gente vem aí com os endócrinos para as funções de fígado, para as funções hepáticas, para a função de vesícula biliar, né? São dois. Tá. Qual que seria a sua recomendação? Fazer um ciclo, por exemplo, de um detox durante um período e depois a gente faz um outro ciclo com os Zengest? Como que você gosta de orientar essa parte da sua visão nutricional? Eu acho que sim. Sim, na minha visão nutricional, primeiro a gente limpa o terreno, para a gente depois adubar, né? Então, primeiro a gente faz toda uma limpeza. Então, a gente vem com detox, a gente vem com uma limpeza, com estímulo do sistema linfático, e depois a gente vai ali para o adubo, né? Então, a gente começa ali nos endócrinos, nos cítricos, e depois a gente passa para esse apoio, né? Aí a gente tem o fênel, a gente tem o gengibre, a gente tem o tâmer, o Zengest. Maravilha. Perguntaram aqui por que, deixa eu ver a última pergunta aqui, que eu não entendi direito. Por que você mandou tomar 2 ao invés de 4? Porque os 4, eles estão baseados na RDA americana. Quando a gente pega a brasileira, as nossas epidemiologias, né, a brasileira e a americana são diferentes. Então, o resultado para a população brasileira, a gente pode usar 2, que já é satisfatório. Se a gente usar 4, ainda é seguro, tá? Ainda é seguro. A gente ainda não chega na recomendação de ingestão que vai ser tóxica. Ela continua seguro, mas 2 já satisfaz as necessidades brasileiras. Perfeito. E eu achei muito interessante você reforçar uma informação que eu costumo sempre falar. É como se os suplementos, né, quando a gente fala, principalmente nesse multivitamínicos ou esses suplementos, ele seria para indivíduos saudáveis, né? Então, você reforçou muito isso. A gente não está falando de uma patologia, ele pode até vir a melhorar e até tratar alguma patologia, mas dependendo da situação que a pessoa se encontra, e aí por isso que existe a nutrição, existe esse cuidado mais específico. Quando a gente tem uma patologia agregada, a gente vai fazer uma análise e talvez a gente precise suplementar um ou outro mineral, né, dentro daquele suplemento. Igual, por exemplo, eu lembro quando eu tive o COVID, a quantidade de vitamina D do nosso suplemento, ele é para um indivíduo saudável, não para um indivíduo que estava com uma doença inflamatória, por exemplo, né? Então, assim, é sempre bom, se você tem alguma doença, leve para o nutricionista que te acompanha, né? Eu falo que, assim, médicos, gente, infelizmente, nem todos entendem de nutrição, de suplementação, né? É uma área realmente que a gente tem que estudar muito e nem todos os médicos entendem de suplementação. Então, se você tem uma patologia, uma doença a ser tratada, leve o suplemento, que eu tenho certeza que a sua nutricionista vai apaixonar, né? A gente tem essa experiência com algumas nutricionistas, né, Thaís? Que quando elas avaliam Pode falar. É isso mesmo, quando elas avaliam a composição, né, o cenário inteiro, né, com as famílias dos carotenoides, os complexos botânicos, os óleos essenciais, toda a parte de suplementação mesmo, vitamínico, mineral,
ele é muito completo, e principalmente essa biodisponibilidade, né? Então, eu falei ali que eles estão sendo oferecidos em um espectro maior, mas também quelados dentro de uma matriz de glicoproteína. Isso é uma formulação patenteada da Doterra, para oferecer para o nosso corpo 100% de absorção. Isso é um dos maiores diferenciais. Fora em toda a composição, todos os nutrientes que estão sendo oferecidos, tem essa questão que torna ele único, né? Único. Gente, quem tem a oportunidade de viajar para fora, e a gente está sempre olhando essa parte de suplemento, eu nunca vi um suplemento tão completo, principalmente essa questão de ter a parte de absorção, de ter os óleos essenciais na composição. Realmente, a gente tem que ter muito orgulho e usar sabendo que nós estamos usando o melhor produto mesmo. Você pode pagar muito mais caro aí quando você viaja, quando você traz alguma coisa de fora, porque não se compara ao suplemento que a gente tem, né? Impressionante. Eu acho que foram todas perguntas aí. Quer fazer alguma observação final aí, tá? Tem alguma observação aí? Não. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, agora não de nutricionista para o público, né? Para vocês aqui, ou de consultora de bem-estar, é de irmãos para irmãos aqui mesmo, né? Nós temos essa possibilidade de sermos mais autônomos da nossa saúde, né? A gente não precisa terceirizar o nosso bem-estar, a nossa saúde. Nós podemos fazer isso por nós, né? Então, é isso que a gente precisa vestir, essa roupagem mesmo, né? De vestir essa autonomia pela busca da nossa saúde, para que a gente envelheça bem, né? Isso é um bom sinal, né? Se nós estamos envelhecendo, significa que nós estamos vivos, né? E como que eu quero envelhecer, né? E uma outra coisa que eu acho que ainda assim a gente é muito questionado, suplemento engorda, né? Estou no processo de emagrecimento. Gente, precisamos sim suplementar, até porque a gente diminui o processo inflamatório, isso vai potencializar o seu processo de emagrecimento, né, tá? É isso aí. Essa realmente é uma dúvida, né, que paira aí por muitas pessoas, né? Eu vou suplementar e eu vou engordar, porque acha que vai ter mais fome, ou que acha que tem caloria. Não, é pelo contrário. A gente está dando recurso para o nosso organismo funcionar na sua capacidade plena, né? Para que, então, a gente metabolize melhor, que a gente ofereça mais subsídio para uma digestão, para uma absorção, para uma excreção, né? Para um processo de desintoxicação. Então, é justamente o oposto desse pensamento. Tá, a última pergunta, eu particularmente acho ela muito polêmica, então eu vou te convidar para voltar, para a gente conversar, fazer uma aula, um bate-papo sobre emagrecimento, porque nós nutri, a gente não sei você, tá? Mas essa questão eu falo que ela é polêmica, porque tem nutris que são a favor de um shake, e tem nutris que não são a favor de shake. Então, eu não sei qual que é a sua posição. Se você quiser deixar deixa aí para um próximo bate-papo. Deixei na saia justa. Eu acho que isso vale uma boa reflexão aqui. Uma boa reflexão. Aceito o desafio. Então ótimo. Existem prós, existem contras, né? Não quero aqui fazer uma receita do bolo, mas existem situações que eu sou adepta e para outras pessoas não, né? Então, acho que vale, né, esse debate. Ótimo. Então, vamos pensar aí, né? De repente, no próximo bate-papo, a gente falar de metabolismo, de emagrecimento, e aí a gente entra no Smart Sacia, e a gente pode até tentar. Eu tô doida para fazer esse desafio com as Nutris aí, da gente tentar. Enquanto a gente não tem o nosso mix maravilhoso que foi lançado lá, o Meta Power,
a gente criar entre aspas, porque a gente não cria nada, a gente usa o que a do Terra nos oferece, mas a gente tentar usar o que a gente tem. Porque eu gostei uma vez que o Rubinho, ele falou uma coisa que eu acho muito importante. O Rubinho é super disciplinado nessa área de suplementos, de vitaminas, e ele falou assim, gente, a gente faz o nosso pedido e assim, é um pack para mim, um pack para ele, porque o Cauã, como ele consome com a gente acaba pedindo 2 packs para 3, né? E é muito regular, e o Rubinho é muito disciplinado, e ele coloca para todos nós, ele já separa, ele toma o dele, já vai separando. Então, eu brinco que assim, eu, como nutricionista, não tenho a disciplina que ele tem, né? Então, assim, é muito bom quando você tem alguém que te lembra. Só que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas da equipe, elas nem fazem o LRP pedindo suplemento e algumas nem sabem que a do Terra tem uma suplementação diferenciada, que ainda tem os óleos essenciais e ainda tem substâncias que vão aumentar o metabolismo dessas vitaminas e desses minerais. E aí fica a grande questão. Como a gente vai usar o Meta Power, que já o nome já fala que ele é totalmente power, se o nosso organismo não está nem preparado, né, usando suplementos que vão melhorar a nossa saúde nutricional, né? Então, realmente a gente precisa pensar e tentar organizar esse consumo. Vamos limpar. Isso. Limpar, preparar Vamos o terreno, limpar o preparar a terreno. casa e preparar o nosso organismo para receber algo muito maior que está vindo aí em breve, né? Eu acredito que não vai demorar, né? Então, fica aí a gente bolar alguma coisa para a gente usar o que a gente tem, né? E a gente tem vários suplementos já tem os óleos essenciais, todos que vão ativar o nosso metabolismo e vão ajudar a gente no processo de emagrecimento, né? Então, gente, fica aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre nutrição, qualidade de vida, longevidade, né? E metabolismo para a próxima, né? Combinado? É isso aí. Boa noite, que delícia, gente. Muito obrigada, viu? Gratidão por esse momento, que deixou o beijo. menino aí para ficar com a gente. Foi muito bom, viu? Maravilha. Gratidão. Beijo. Fica com noite. Deus. Boa noite, gente.